se manter dentro do seu patamar. Vai acontecer também uma coisa importante. Se antigamente os cristãos se distinguiam dos outros, então nós tínhamos cristãos e a sociedade a ser evangelizada. No momento em que o cristianismo domina toda a Europa, toda a sociedade era cristã. Então se perguntar, onde é que está a igreja? A igreja não precisa ser toda a sociedade. Não, mas onde é que essa igreja? A igreja está na hierarquia. Então a posição que havia de sociedade e igreja passa a ser uma oposição ou uma distinção dentro da igreja. A igreja é a hierarquia, o resto é laicado. E assumindo um pouco essas características da Idade Média, onde quem mandava era quem tinha posição, sobretudo nobres, o resto era o povo que tinha que escutar. Nós vamos ter durante séculos um laicado passivo, um laicado que tem que apenas ouvir, né, e obedecer. Então tudo aquilo que aparece ainda nas epístolas de Paulo, que todos são ouvidos, todos podem falar, os carismas são distribuídos por todos. Um dos carismas, entre outros, é o carisma da direção, o carisma do governo da comunidade. Isso aí desaparece. Praticamente o clero absorve todos os carismas. E o laicado fica um pouco mais para escutar e seguir o que o clero diz. Nós levamos isso muito tempo. Agora chegou um momento, nós sabemos, século XVII, XVIII, XIX, né, veio o iluminismo, veio a crítica dos racionalistas com relação à igreja, começa a haver uma oposição forte, começa a haver uma sociedade que a gente chama hoje de pluralista. Então começa a sociedade não ser mais assim cristã como era no passado. Mesmo que houvesse países diferentes, línguas diferentes, costumes diferentes, todos eram marcados pela visão cristã do mundo. Você sabia que certas coisas que você fazia estavam erradas. E a sociedade toda confirmava o papel da igreja como a grande educadora da civilização europeia, ocidental, e também, a partir do século XVI, os missionários que foram enviados por toda a parte, também do mundo todo. Acontece que nesse momento, 2 séculos atrás, começa a sociedade a se emancipar dessa tutela da igreja. Nós sabemos o problema todo que houve com Galileu, nós sabemos o problema todo que começou a haver também com outros setores da sociedade que vão se emancipando. Antigamente o Papa era um grande âmbito de todas as lutas que havia dentro do cristianismo. Agora, no momento do século XVI, em que houve a separação de católicos e protestantes com a reforma, o Papa já não podia mais ser o âmbito que pertencia a um dos lados em luta. E, portanto, começa o poder civil a ganhar força também para botar ordem na sociedade. E assim por diante, cada setor, o setor político, o setor cultural, o setor científico, se achava que certas coisas estavam na Bíblia, a ciência não podia tocar. Não, o setor científico também se emancipa. Então a gente vai percebendo que cada vez mais a sociedade vai tendo, por assim dizer, setores independentes de uma visão cristã. É o que nós chamamos hoje uma sociedade pluralista, uma sociedade secularizada. Isso vai fazer com que a igreja, durante um tempo, ela busca ainda proteger, né, seus filhos. Então nós temos, eu chamo, bolsões de cristandade. Colégio Católico, Universidade Católica, Hospital Católico, né, Casa de Misericórdia Católica, que é uma maneira de manter ainda a formação cristã, que na sociedade não se encontrava mais. A sociedade era uma sociedade laica, né, onde havia outras religiões, onde havia gente que não tinha nenhuma religião. Como, de fato, então, manter a formação dos quadros católicos como outrora. E nós sabemos que hoje esse problema está se tornando de uma maneira muito aguda. Questão de 1 mês e meio atrás, eu estava em Curitiba, e os maristas me pediram para falar sobre isso, como evangelizar numa instituição confessional.
Por quê? Porque a instituição é confessional, é católica. Os membros dessa instituição, os alunos dos colégios, os alunos das universidades católicas, também nem todos são católicos. Você não pode impedir que o aluno que não seja católico não possa estudar numa universidade católica. Então você tem a diversidade da sociedade hoje dentro de casa. E o grande problema é esse. Como vamos evangelizar? Se um aluno levanta e fala, não sou dessa religião, não tenho obrigação nenhuma de ouvir isso. Ou eu não acredito em nada que o senhor está dizendo. Eu não tenho obrigação de ter que me submeter a uma religião que eu não quero. Então, nesse momento, se põe um problema. Como, de fato, evangelizar essa diversidade? Mas esse problema vai se colocar, sobretudo, com os anos em que, de fato, a igreja vai cada vez mais recuando diante de uma sociedade que ela vê como uma sociedade hostil, uma sociedade da modernidade, uma sociedade racionalista. Isso vai fazer com que haja uma separação, na minha opinião, funesta para a igreja, porque ela não acompanha mais a sociedade. E para a sociedade, que a igreja não pode mais ajudar a sociedade diante dos problemas que ela apresenta. Quem vai ter uma percepção disso de uma maneira lúcida é João 23. Não teve a perceber, conhecia história. Sou professor de história, conhecia a minha história. Isso não pode continuar. A sociedade de um lado e a igreja do outro. Nós temos que voltar a dialogar com a sociedade. E aqui temos o Vaticano II. O que é o Vaticano II? Exatamente. Diálogo com a sociedade para a igreja poder se atualizar. Diálogo e atualização da igreja. Então a igreja vai dialogar com a sociedade, Gaudium Spes. Vai dialogar com as outras religiões, nosso território. Vai dialogar com os protestantes, decreto sobre o ecumenismo. Vai, por assim dizer, rever boa parte dela própria, de uma urgência, ou mesmo do culto litúrgico, através do decreto sobre a liturgia. É a própria igreja, vamos dizer assim, procurando assimilar da sociedade o que ela tem de bom. Claro que sendo também crítico com relação ao que a sociedade tinha de bom. Então, esse esforço de João XXIII, do Concílio Vaticano II, que realmente foi um concílio impressionante, é o concílio que mais produziu texto em toda a história da igreja. É o concílio que teve uma assessoria de teólogos e de bispos, como talvez vai levar muito tempo para a igreja ter outra vez. É um concílio que custou muito e que deu textos que até hoje nós, cada vez que vemos, ficamos impressionados com a profundidade, com a riqueza. Eles foram buscar nada, santos padres, Agostinho, Ambrósio, foram buscar riquezas que estavam, por assim dizer, já soterradas, fazendo de novo a igreja perceber quem ela é. Então, tudo isso significou um esforço, mas nós sabemos que depois do Vaticano II houve muita agitação. Uma vez nós conversamos isso na Comissão Teológica, o então cardeal Ratzinger nos falou, todos os concílios tiveram, nos anos posteriores, uma agitação tremenda. Todos. Niceia, Constantinopla, Éfeso, todos. Tinha bispo dizendo, batendo na mesa, eu não vou botar nada disso na minha versão. Eu não vou seguir nada disso. E outros que sempre houve uma certa agitação da parte dos bispos. Até a poeira falar. No Vaticano II também houve essa agitação. Dava a impressão que a igreja já não tinha mais referências sólidas, parecia que estava tudo muito agitado. Toda essa passagem, por exemplo, da liturgia do latim para as línguas vernáculas, então muitas vezes você via a missa sendo celebrada com traduções que os próprios padres faziam, dava a impressão de desordem, que atingiu a vida religiosa, atingiu tudo. Agora, esse tempo então vai provocar uma espécie de reação da parte do Vaticano, sobretudo com, já começa Paulo VI, mas sobretudo João Paulo II, no sentido de trazer novamente uma certa disciplina para a igreja. E com isso, colocar em normas jurídicas muito